Amado irmão, amada irmã, paz do Santíssimo Redentor, esteja com você. Palavra de Deus hoje para nós, nesta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. As leituras de hoje nos colocam diante de dois episódios de profunda densidade espiritual. O episódio das águas de Meriba, no deserto, e a confissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe. Ambos os textos têm como pano de fundo uma revelação divina e uma resposta humana, que ora se mostra obediente e inspiradora e ora vacilante e limitada. Na primeira leitura, nós aqui contemplamos o texto do livro dos Números, apresenta uma cena dramática onde o povo está sedento, exausto e revoltado. A falta de água, a lembrança nostálgica do Egito, a rebeldia contra Moisés e Arão revelam não apenas a fragilidade física, mas também a falta de confiança no Deus que os libertou. Moisés, intercessor fiel, busca o Senhor e Deus o ordena que fale à rocha. Mas Moisés, talvez movido pela pressão do povo, por sua própria exaustão interior, fere a rocha 2 vezes com um bastão. A água brota, mas a desobediência custará caro. Ele e Arão não entrarão na terra prometida. Aqui está um ponto crucial. Deus é fiel mesmo quando os líderes falham, mas a infidelidade tem consequências. Moisés não confiou suficientemente para obedecer à ordem precisa de Deus. Ferir a rocha em vez de falar a ela foi um gesto simbólico que rompeu a imagem de um Deus que age com poder através da palavra e da obediência, não da força. Quantas vezes também nós, pastores, pais, líderes, diante das dificuldades, da murmuração alheia ou do peso da missão, deixamos de confiar na palavra do Senhor e passamos a agir por conta própria, com impulsividade ou com impaciência. Meriba nos alerta, a rocha verdadeira é Deus, e sua santidade se manifesta quando confiamos plenamente nele. Por isso que no Evangelho Jesus interroga os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E depois, e vós, quem dizeis que eu sou? É Simão que responde com coragem: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa confissão não veio da carne, mas foi uma inspiração do próprio Deus, o Pai. Jesus o elogia, dá-lhe um novo nome, Pedro, pedra, e declara que sobre esta pedra edificará a sua igreja. Aqui está o grande mistério. A igreja é construída sobre a fé confessada, sobre a rocha da verdade revelada. Mas logo em seguida, o mesmo Pedro que foi chamado bem-aventurado é repreendido com dureza. Vai para longe, Satanás, para trás de mim, Pedro. Por quê? Porque não aceita que o caminho do Messias passa pela cruz. Pedro pensa como os homens, não como Deus. Isso nos mostra que ter fé não nos impede de tropeçar e que a nossa fé precisa ser continuamente purificada e amadurecida. O mesmo Pedro que confessa Jesus é também aquele que tenta desviá-lo do caminho do sofrimento. Ou seja, somos rocha e tropeço ao mesmo tempo, discípulos sinceros e humanos frágeis. Amado irmão, amada irmã, ambas as leituras falam de rochas. A que jorrou água no deserto e a sobre qual Cristo edifica a sua igreja. A primeira é símbolo da graça que sustenta o povo mesmo na rebeldia. A segunda é símbolo da fé que reconhece Jesus como o Senhor, mas que ainda precisa ser depurada pela cruz. As águas de Meriba lembram que, apesar de nossas falhas, Deus continua a nos saciar com sua misericórdia. A rocha ferida prefigura Cristo, que ferido na cruz, faz jorrar para nós a água da vida eterna. Pedro, por sua vez, nos mostra que a fé verdadeira é dom e tarefa. Recebemos a graça de crer, mas somos chamados a amadurecer nossa fé para que ela não negue a cruz, mas abrace como caminho de redenção. Por isso, algumas aplicações concretas para a nossa vida. Aos líderes, por exemplo, Moisés é um espelho para todos os que têm responsabilidades. A nossa fidelidade deve ser mais que uma reação à pressão do povo,
precisa ser uma escuta constante e confiante da vontade de Deus. Aos discípulos, como Pedro, todos nós somos chamados a reconhecer Jesus como Messias, mas também a abandonar nossas expectativas humanas sobre Deus e acolher o escândalo da cruz como caminho de salvação. E a comunidade, Deus nunca nega a água. Mesmo quando falhamos, Ele continua a saciar nossa sede, a sustentar nossa caminhada. A igreja edificada por Cristo é espaço de fé, mas de conversão constante. Por isso, amado irmão, amada irmã, Meriba e Cesareia de Filipe são marcos no caminho do povo de Deus. Um mostra a resistência humana, o outro revela o caminho da fé que precisa ser purificado. E que hoje, ao escutarmos estas leituras, renovemos a nossa confiança na palavra de Deus, confessemos em fé verdadeira que Jesus é o Messias e acolhamos o desafio de segui-lo mesmo quando o caminho passa pela cruz. Que Maria, Mãe da Igreja, nos ensine a guardar a palavra no coração e a perseverar até a terra prometida. Amém.